Na trajetória complexa da existência humana, somos confrontados com a desconcertante incerteza que permeia nossa jornada. Desde que nascemos até o final da vida, nos deparamos com o mistério do que veio antes e o que virá depois, envolto em sombras inexploradas. Enquanto compreendemos e vivemos o que ocorre entre esses dois pontos temporais, a verdadeira natureza de nossa origem e destino permanece envolta em enigmas. Diante desse véu de mistério, a busca pelo significado e propósito da vida se apresenta como um desafio complexo, levantando questões profundas que desafiam nossa compreensão. Diante da ausência de respostas claras para as indagações fundamentais sobre o propósito da vida, o niilismo surge como uma resposta, uma crença na completa ausência de significado. Como uma sombra que permeia os recantos da mente, o niilismo se alimenta da incerteza que envolve nossa existência. É a resposta, ou talvez a ausência dela, para a pergunta que atormenta a humanidade desde os primórdios: qual o significado da vida? Nessa jornada em busca de sentido, algumas correntes de pensamento nos oferecem respostas reconfortantes, ancorando-se em crenças religiosas, na força do amor ou na simples existência da vida em si. No entanto, para os que adotam o niilismo, a vida é desprovida de significado, e todas as ações, emoções e experiências parecem destituídas de propósito. É nesse terreno da incerteza que nos deparamos com o niilismo, uma visão que, embora desafiadora, proporciona uma perspectiva única sobre a complexidade inerente à nossa existência. Nesse contexto de reflexões, a pergunta essencial se faz presente: como navegamos por esse oceano de incertezas? Como encontramos significado em meio à ausência aparente dele? À medida que exploramos essas questões, somos conduzidos a uma jornada que vai além da mera busca por respostas, desafiando-nos a encontrar significado em nossa própria jornada, mesmo quando confrontados com a incerteza que caracteriza a condição humana. Em meio a todas as religiões do mundo e os avanços científicos, persiste a indagação essencial. O niilismo surge como uma resposta peculiar a essa questão existencial. Para o niilista, a conclusão é que não há uma resposta significativa, apenas um vazio. A palavra niilismo tem origem no latim nihil, que significa nada. No entanto, compreender completamente essa ideologia pode ser desafiador. É comum as pessoas confundirem niilismo com pessimismo. No entanto, essas filosofias são distintas. Os pessimistas, antevendo o pior resultado, percebem uma trajetória descendente no mundo e concentram-se nos aspectos negativos da vida, acreditando que, ao final, o mal prevalecerá sobre o bem. A diferença crucial entre pessimistas e niilistas reside na visão sobre a existência do bem no mundo. Os pessimistas reconhecem a presença de algo bom, mas duvidam da capacidade humana de alcançá-lo integralmente. Em contraste, os niilistas não acreditam nem no bem, nem no mal intrínsecos ao mundo. Na perspectiva niilista, o mundo simplesmente existe, e a moralidade é uma construção humana que cria a dicotomia entre o bem e o mal. Nessa mentalidade, a realidade é desprovida de valores objetivos, deixando os seres humanos com a liberdade de atribuir significado a uma existência aparentemente destituída de propósito. A metáfora do copo de vidro é uma maneira interessante de ilustrar as diferentes perspectivas de otimistas, pessimistas e niilistas. Enquanto os otimistas veem o copo meio cheio e os pessimistas o veem meio vazio, os niilistas adotam uma abordagem mais radical. Para os niilistas, a questão de o copo estar meio cheio ou meio vazio seria considerada irrelevante. Eles podem sugerir que a preocupação com o estado do copo, seja cheio ou vazio, é insignificante diante da vastidão do universo. A ideia é que, no grande esquema das coisas, a condição do copo não tem impacto significativo, assim como outros julgamentos de bom ou ruim. A perspectiva niilista pode ser resumida na ideia de que, no final, todos enfrentamos a inevitabilidade da morte, tornando as preocupações cotidianas sobre otimismo ou pessimismo quase triviais. Para eles, coisas como isso não são tão importantes. Eles acham que devemos olhar para coisas maiores na vida e não se preocupar muito com se algo é bom ou ruim. Para os niilistas,
A liberdade de escolher o que algo significa é mais importante. Eles pensam que, no final das contas, a vida não tem um propósito fixo, então é nossa escolha dar sentido às coisas. O niilismo frequentemente é comparado a outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Contudo, é importante destacar suas distinções, já que categorizar corretamente seus pensamentos pode ser mais desafiador do que parece. Os cínicos, por exemplo, sustentam a crença de que as pessoas são sempre motivadas pelo interesse próprio, não acreditando na existência de motivos intrinsecamente bons. Para eles, a espécie humana é vista como totalmente egoísta, agindo exclusivamente em benefício próprio. A peculiaridade aqui é que, mesmo pensando que os humanos não são bons, os cínicos acreditam que o bem existe em algum lugar, mas não dentro dos seres humanos. No contraste, os niilistas não reconhecem a existência de bem ou mal em qualquer lugar. Não veem as pessoas como más ou boas, pois não acreditam que essas categorias tenham uma existência real. Para os niilistas, bem e mal são simplesmente atributos que aplicamos às coisas, não características intrínsecas. As pessoas apáticas, embora possam acreditar na existência de sentido na vida, simplesmente não se importam com isso. Ao contrário dos niilistas, que questionam a existência de sentido, os apáticos têm uma postura mais indiferente, reconhecendo a possível existência de propósito, mas optando por não se preocupar com isso. Essas nuances ressaltam a complexidade das filosofias e a importância de compreender suas sutilezas para evitar generalizações inadequadas. O niilismo é a concepção de que não há um grande plano ou propósito subjacente à existência, resultando na ausência de crenças significativas. Isso nos leva a um paradoxo intrigante. Se você não acredita em nada, o nada se torna paradoxalmente algo em que você acredita. Entretanto, ao passar a acreditar em algo, o niilismo deixa de existir, pois sua essência é a crença na ausência de tudo. O niilismo, originado como uma criação literária, tornou-se uma ideia filosófica complexa e menos rigidamente definida do que muitas outras correntes de pensamento. Dentro do universo do niilismo, encontramos diversas categorias. O niilismo político, por exemplo, propõe que a evolução da humanidade requer a destruição de todas as estruturas políticas, sociais e religiosas existentes. Em contrapartida, o niilismo ético ou moral rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos, argumentando que o bem e o mal são construções sociais e não devem ser seguidos se buscarmos alcançar uma liberdade individual completa. Essa perspectiva sugere que podemos agir de acordo com nossos desejos, sem se submeter a normas externas. Por fim, temos o niilismo existencial, talvez o tipo mais difundido. O niilismo existencial diz que a vida humana não tem um sentido natural ou propósito. Segundo essa ideia, não precisamos procurar significados fora de nós mesmos, pois qualquer propósito seria algo que inventamos. E isso destaca que não há um plano cósmico para a vida. Em vez de ficar angustiado com a falta de sentido, o niilismo existencial nos convida a encontrar liberdade na criação de nossos próprios propósitos, mesmo que sejam pessoais e subjetivos. É como se a vida fosse um livro em branco e cabe a nós escrever a história que queremos viver. Cada forma de niilismo contribui para uma visão multifacetada desse conceito filosófico desafiador. Para os niilistas, a existência de entidades como o Estado, organizações religiosas e até mesmo comunidades e moralidade pode ser vista como uma restrição à liberdade individual. Eles questionam se somos verdadeiramente livres quando há limitações em relação ao que podemos fazer. A preocupação central é se, ao aceitar estruturas sociais e morais, estamos nos aprisionando a correntes mentais invisíveis sem uma explicação clara. Os niilistas argumentam que a liberdade real envolve a capacidade de agir sem restrições externas, mas muitas instituições sociais estabelecem regras e normas que, segundo eles, limitam essa liberdade. A ideia é que, ao aderir a essas estruturas, os indivíduos podem estar se submetendo a formas de controle que não são facilmente percebidas. A questão essencial é se as restrições impostas pelo Estado, organizações religiosas e normas sociais são necessárias para a ordem e coexistência social,
ou se representam uma limitação injustificada à verdadeira liberdade individual. Essa reflexão nihilista destaca o conflito entre a busca pela liberdade total e a necessidade percebida de estruturas sociais para manter a ordem e a coesão na sociedade. Imagine você diante da escolha de dedicar a vida a uma carreira de prestígio ou buscar uma existência mais simples e autêntica. No contexto nihilista, a pergunta fundamental seria: por que escolher uma vida de sucesso, reconhecimento ou riqueza, se em última instância nada tem um significado real? Pare um momento e pense: se não conseguimos explicar por que seguimos certas regras na vida, por que continuamos a fazê-lo? Uma possível razão pode ser o medo existencial e a angústia emocional que surgem ao admitirmos que a vida pode não ter um propósito definido. Considere por um instante: se a vida realmente não tem um significado e todas as coisas que fazemos não têm valor real, então olhemos para as realizações da ciência, as maravilhas da tecnologia, a exploração espacial e os movimentos pelos direitos humanos. Ponderemos até que ponto chegamos e, em seguida, consideremos que tudo isso poderia ser apenas um esforço em vão. Um breve momento no tempo sem consequências significativas no grande esquema das coisas. Ao reconhecer que todas as experiências que vivemos, as alegrias e tristezas que enfrentamos, podem, em última instância, carecer de um propósito duradouro, somos confrontados com a ideia de que talvez não seja necessário entender o caos da realidade. Talvez nossa resposta seja simplesmente rir diante desse caos. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão do século XIX, é frequentemente considerado peculiar devido à sua abordagem ambivalente em relação ao niilismo. Ele navegou entre argumentos a favor e contra o niilismo, explorando-o como um fenômeno complexo, desafiador e, ao mesmo tempo, oportunista. Nietzsche reconheceu o niilismo como um desafio significativo para os valores tradicionais, especialmente religiosos e morais. Ele observou a queda das estruturas que antes forneciam significado à vida das pessoas, defendendo o niilismo como uma força que questiona e mina os valores estabelecidos. Sua afirmação de que Deus está morto não se referia à morte literal de uma divindade, mas sim ao declínio da influência das tradições religiosas e dos sistemas de valores associados a elas na sociedade ocidental. Ao mesmo tempo, Nietzsche via o niilismo como uma oportunidade para a criação de novos valores e significados. Ele acreditava que a ausência de uma ordem objetiva permitiria que os indivíduos moldassem seus próprios valores, destacando a afirmação da liberdade individual na construção de sentido. Sua ideia central era que não existe uma estrutura ou ordem objetiva no mundo, exceto aquela que criamos para nós mesmos, enfatizando a capacidade humana de criar interpretações pessoais da realidade. Ao propor a vontade de poder como uma força transformadora, Nietzsche viu a busca humana por poder como uma energia que poderia ser redirecionada para superar o niilismo, gerando assim novos significados e valores. Contudo, paradoxalmente, Nietzsche também argumentou contra o niilismo, prevendo que sua ascensão levaria a civilização a uma catástrofe iminente. Ao observar as civilizações mais destrutivas da história humana, ele identificou a quebra de tradições culturais, crenças e sistemas institucionais como sintomas desse desastre, onde o vazio do niilismo começava a emergir. Refletindo sobre a complexidade do niilismo, surge a intrigante questão: se tudo é apenas uma combinação aleatória de átomos transitórios e nada realmente importa, como podemos objetivamente julgar atrocidades como escravidão, apartheid e guerra nuclear? Friedrich Nietzsche, ao abordar essa inquietante interrogação, via o perigo no fato de que, ao não conseguirmos explicar logicamente nossos sentimentos repulsivos diante desses eventos, enfrentamos a dificuldade de persuadir outros a compartilhar a mesma repulsa. A apreensão de Nietzsche residia na possibilidade de que o niilismo que ele pregava poderia desencadear tais consequências. Muitos responsabilizam Nietzsche pela era nazista, argumentando que, embora ele vislumbrasse os perigos do niilismo, continuou a promovê-lo. No entanto, Nietzsche acreditava que, superando o colapso civilizacional causado pelo niilismo,
poderíamos forjar um novo caminho para a humanidade. Propunha a criação de uma nova moralidade, distante dos preconceitos do passado, vendo na demolição da antiga casa a oportunidade de construir uma moradia maior e melhor. Na era atual, observamos desafios e transformações significativas em vários aspectos da sociedade, desde as instituições tradicionais até as noções estabelecidas de moralidade. Movimentos sociais, mudanças culturais e avanços tecnológicos estão moldando um novo cenário, questionando e redefinindo valores que antes eram tidos como inquestionáveis. É possível interpretar a época atual como uma era de reinvenção e recomeço em vários aspectos. Assim como Nietzsche propôs a construção de uma nova moralidade após a demolição da antiga, a sociedade contemporânea parece estar em constante busca por novos paradigmas, livre dos preconceitos e das limitações do passado. Ao observar o presente, especialmente nas redes sociais, percebemos indícios de um possível ressurgimento do niilismo. A religião perdeu sua influência sobre a moralidade, as tradições culturais são destruídas em prol de novos caminhos individuais. Qualquer ideia, por mais controversa, encontra defensores fervorosos justificando seus direitos. A pergunta inevitável surge: por que não? Se a vida é genuinamente sem sentido e desprovida de propósito, a resposta seria extrair o melhor dessa situação. Ao invés de ver o copo como meio cheio ou meio vazio, a sugestão é jogá-lo fora e beber diretamente da fonte até a satisfação, pois afinal, a própria vida é razão suficiente para viver. Se você achou as informações valiosas e acredita que outras pessoas podem se beneficiar com elas, por favor, compartilhe este conteúdo. Obrigado e até a próxima.